Bom dia, bem-vindo ao culto virtual da Igreja Batista de Porto Alegre. Não só hoje, mas também no dia 31 de janeiro vamos ter culto virtual e logo reevaluamos a situação na nossa área e determinaremos se temos mais cultos virtuais ou se podemos ter culto presencial. Queremos relembrá-los de uns anúncios. A quarta-feira, às 20h30 da tarde, teremos tempo de oração no Zoom. Também, os domingos à tarde, às 15 horas, teremos aula extra da tarde no Zoom. Agora, queremos cantar uns louvores ao Senhor, então acompanha-nos no cântico. Mistério
Amen.
Na mensagem de hoje, vamos estudar o profeta Abacuque. E o tema da sua profecia é: o justo pela fé viverá. Antes, ao estudar o profeta Naum, estivemos a considerar principalmente a tentativa dos assírios sob o rei Senaqueribe de conquistar não somente o reino norte de Israel, mas também o reino do sul, Judá, especificamente a Jerusalém. Esta invasão do reino do norte de Israel foi motivado por Deus,
porque o povo de Israel se tinha apartado de Deus e andava na idolatria e a perversão de todo tipo. Apesar de ser um instrumento de Deus para o castigo do povo de Israel, os assírios tomaram a glória para si das conquistas e não temiam a Deus. Deus não permitiu que Senaquerib realizasse sua conquista de Jerusalém ao enviar um anjo entre os assírios e em uma só noite morreram 183 soldados assírios. A ficar sem exército, Senaquerib voltou a seu palácio em Nínive, onde seus próprios filhos o mataram. Em seguida, seus filhos foram matados e cumpriu-se a profecia de Naum da aniquilação da casa de Senaquerib. Que triste a história pelos assírios, também por Israel. Todo homem e nação sofrerão as consequências dos seus pecados se não se arrependerem quando deixam de temer e honrar a Deus. Ao continuar nos profetas menores, chegamos ao profeta Abacuque. E achamos o império que conquistou aos assírios, o império babilônico, a ser utilizado por Deus para trazer castigo sobre o reino de Judá. Já tinha transcorrido 136 anos entre a conquista de Israel pelos assírios e a queda final de Judá, quando Jerusalém foi tomado por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Foi sempre tão triste pelos profetas de Deus a chamarem o povo ao arrependimento e à consagração a Deus, sem o povo a responder. O povo continuou indiferente e pecou mais e mais na idolatria e perversão. Em Abacuque, capítulo 1, versículos 1 ao 4, encontramos como Abacuque expressa o ambiente no qual vivia e profetizou. Assim diz, versículo 1 ao 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência está diante de mim. Há também quem suscita a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Os religiosos, os políticos, os juízes, os acadêmicos e comerciantes de Judá somente procuraram enriquecer-se a custo de outrem. Só como a nossa altura, não? O pecado domina cada aspecto da sociedade através das nações. Naquela altura, tanto hoje em dia. Abacuque, um servo de Deus, vivia no meio deste tudo e chorou perante Deus. Em versículos 5 a 11 do capítulo 1, vemos a resposta de Deus ao pranto da profeta. A resposta divina às lágrimas do profeta foi dura. O castigo pelos pecados do povo ia tocar todo o povo e por muito tempo. Os exércitos babilônicos iam passar sobre todo o povo sem parcialidade e exercer sua crueldade sem misericórdia. Judá seria despojada de todas suas riquezas
e seus cidadãos maiores levados cativos, longe por 70 anos. Os pobres, em geral, foram deixados morar em Judá, mas sem nenhuma semelhança da sociedade que antes lhes rodeava. O templo saqueado e destruído, os novos governantes escolhidos por serem consagrados ao rei Nabucodonosor, e a entidade de ser o povo de Deus foi esquecido. Mais um país descrente. Mas no meio dos efeitos do pecado e o julgamento merecido, houve alguns irmãos com uma fé viva, como Abacuque. No resto do capítulo 1, versículos 12 ao 17, vemos que o profeta reage à resposta divina de Deus. Abacuque estava consciente da fama de Babilônia e sua crueldade. Ele, nestas passagens, raciocinou perante o Senhor quanto a ser no povo de Deus e que ele não deixaria ser exterminado. O profeta, logo, humildemente, continua na atitude de submissão e esperança na palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 1, nos diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Abacuque não esteve a colocar-se à parte dos que Deus ia castigar. Ele reconheceu que ele também foi culpado com o povo e estava à espera da misericórdia de Deus no meio deste grande julgamento. Continuando o capítulo 2, versículos 2 ao 20, vemos vários aspectos de resposta, outra vez, de Deus ao profeta. Inicialmente, Deus manda que o profeta escrevesse bem e claramente a profecia, para quem lesse a profecia pode tentar fugir. Logo, Deus aplica diferentes elementos de tempo à realização da profecia. Abarcou o cumprimento daquela altura, tanto um aspecto no fim dos dias. Mas Deus insistiu que se cumpriria sem falhar e que o justo, pela sua fé, viverá. Em versículo 4. Esta passagem cita-se várias vezes no Novo Testamento. Foi esta verdade citada frequentemente no Novo Testamento que motivou Martim Lutero e outros para deixar a vida eclesiástica em procura de uma fé viva e simples em Jesus Cristo. Logo, Deus toma em conta os pecados da nação que ia utilizar para castigar a Judá. Pronunciou 5 ais quanto ao Império de Babilônia. Em versículos 6 a 8, diz: por despojar as nações, Babilônia seria despojado. Colheremos o que semeamos. Versículos 9 ao 11, outro ai. No despojo das nações, Babilônia achava que podia escapar à vingança dos oprimidos e criar um ambiente seguro e intocável. Foi autossuficiente, sem depender-se de Deus. Mal, Babilônia, ou qualquer outra nação.
Versículos 12 ao 13. Em criar seu império, Babilônia pisou o sangue das nações e esforçou-se nas vaidades da vida, porque queria ser grande. Em Daniel, o profeta Daniel, capítulo 4, versículos 30 e 31, temos as palavras de Nabucodonosor e a resposta de Deus imediata a essas palavras. Assim diz Daniel 4, 30 e 31. Falou o rei e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Colheremos o que semeamos. Só a Deus pertence a autoridade e a glória. E quem toma para si essa glória será castigado. Logo há uma interjeição no meio dos ais. E fala do conhecimento da glória do Senhor, ser o que enche a terra. É um sabor distinto no meio da condenação da Babilônia. Mal a pessoa ou a nação que não vive para a glória de Deus. Continuando em versículos 15 e 18, outro ai. O abuso de vinho e bebida forte foi entre as estratégias da Babilônia para conquistar a outrem. Não é nada sábio dar essas bebidas a outrem, diz Deus. Não sabemos como vão reagir e tantas vezes ficam envergonhados. Esta vergonha Deus voltará sobre a pessoa que deu de beber. Nessas condições de bebedice, muita maldade foi cometida, não somente contra as nações, mas também contra a natureza. Continuando em versículo 19, último ai, é por causa da idolatria. A ignorância, a estupidez absurda de criar uma imagem para venerar é tão prevalente. Tudo menos Deus mesmo para se submeter e honrar é a atitude do mundo perdido. Logo em versículo 20 do capítulo 2, diz: Deus está no seu santo templo. Cala-se diante dele toda a terra. Quem quer venerar a outrem será calado. Quem não quer adorar só a Deus também será calado. Em capítulo 3 do profeta Abacuque encontramos uma oração inspirada, posta à música. Foi a reação do profeta a todo o que ouviu do Senhor. Abacuque admite seu temor do castigo de Deus e clama pela misericórdia divina sobre seu povo neste cântico. Logo, o profeta começa a lembrar dos atos de Deus na história de Israel e ficou confiado em Deus, sem importar estas circunstâncias horríveis. Tirou seu foco do castigo e, pela fé, colocou seu foco, sua esperança nas promessas e no caráter de Deus. Ele julgará o pecado e guardará suas promessas.
tanto de benção como de maldição. Deus abençoará eternamente aquele que realmente acredita no seu Filho e castigará eternamente todo aquele que não acredita no Filho de Deus. A escolha é nossa, se o adoramos e obedecemos ou não. Abacuque escolheu e disse assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Seja sábio, escolha bem, acredita no Senhor Jesus Cristo.